Alô pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais uma live de fundos imobiliários aqui para o canal Clique Invest. Para quem não me conhece, meu nome é Nathan Otávio, também conhecido como Nod, criador aqui desse canal e apresentador do nosso programa semanal, toda quarta-feira às 7 horas da noite. A gente está aqui conversando, batendo um papo, conversando aqui sobre esse mundo dos nossos queridos FIIs. E eu não estou em live. Pois é, como às vezes acontece, é aquela live que não é live. Sim, eu estou gravando, porque na verdade hoje, quarta-feira de cinzas, 5 de março, é meu aniversário. Então eu aproveitei para poder fazer uma viagenzinha. Então não estarei aqui no meu estúdio, na minha casa, curtindo um pouquinho o meu aniversário, de 40 anos, inclusive. Então deixei essa live gravada, se é que isso faz sentido, porque já é uma contradição por si só, mas vocês sabem que isso é raro. 90% das vezes, eu estou em live, nas lives. E o tema dessa live é: existe gestão ativa que não é gestão endividada? E eu gostei. Esse tema, de uma forma indireta, foi uma sugestão de um comentário na minha última live. Porque na última live a gente falou do XPMOLs e sobre o tamanho do problema que a alavancagem do fundo estava causando, que talvez não tivesse tanta clareza no relatório e tudo mais. E eu, em certo momento da live, eu meio que coloco como dois lados a gestão passiva de um lado e a gestão ativa barra alavancada de outro. E eu coloco quase como um sinônimo, que é uma gestão ativa pressuporia, de alguma forma, uma gestão alavancada. E o Thiago Sampaio, nos comentários, deixou esse comentário que eu gostei bastante. Gestão ativa não significa gestão endividada. Desculpe, Nod, mas não pode confundir gestão ativa com gestão que se endivida. O que queremos é gestão ativa que não faça dívidas. Ponto. E eu gostei muito desse comentário, inclusive eu dei um like nesse comentário, porque em boa parte eu concordo com ele. Nem toda gestão ativa precisa ser alavancada. Pelo menos em teoria. Mas o que acontece é que, na prática, a teoria é outra, como diz a frase. Isso é muito fácil de falar. E na maioria dos casos não é tão fácil assim de fazer. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar um pouco por que eu entendo isso, por que não é tão fácil ter uma gestão ativa sem ser alavancada, e como é que o nosso mercado, de certa forma, está caminhando para isso. Porque, sim, no mundo ideal, seria ótimo se um fundo imobiliário tivesse liberdade de, em sendo gestão ativa e tendo liberdade ali de poder comprar e vender imóveis, que ele tivesse acesso a um recurso de menor risco, digamos assim. Que ele tivesse como fazer emissões para poder captar recursos de boas oportunidades que passam na mesa do gestor. A prática é que hoje o nosso mercado, na enorme maioria dos casos, praticamente a totalidade, não permite isso. Então, nesse vídeo aqui eu quero ilustrar 3 pontos pelos quais eu entendo dessa forma. Existe um primeiro motivo: velocidade. Não é fácil, não é rápido fazer uma emissão de cotas. Uma emissão de cotas é um processo que leva tempo. Em várias camadas, em várias etapas. São etapas que têm que ser respeitadas e que cada uma tem seu tempo, cada uma tem sua fase. E que nem sempre dá para atropelar. Claro que existem mecanismos para acelerar isso. Mas assim como a alavancagem incomoda algumas pessoas, e eu entendo o motivo, também essas etapas para
reduzir o tempo de uma emissão também geram desconfortos de outro lado. Por exemplo, tradicionalmente, um fundo imobiliário, quando tinha que fazer uma nova emissão, ele tinha que chamar uma assembleia, e aí já se vão aí 15 dias de antecedência, para os cotistas se reunirem num salão do administrador para votar pela emissão. Depois, claro, a gente passou a ter a votação eletrônica, que já diminui um pouco, mas não diminui tanto assim, não acelera tanto assim. Só dá conveniência, mas não velocidade. Mas, depois de um tempo, criou-se a condição, a possibilidade do capital autorizado, onde os cotistas incluem no regulamento, dizendo, esse fundo pode fazer emissões até um patrimônio de 2 bilhões ou 5 bilhões, ou já vi fundo com capital autorizado para 10 bi, sem ter que fazer nova emissão de cotas. Sem ter que fazer votação para emissão de cotas, perdão. Quer dizer, fazer a emissão sem ter a votação dela. E isso também deixa muita gente desconfortável. Tem muita gente que não gosta do capital autorizado. Tem muita gente que ainda prefere o sistema tradicional de fazer uma votação para cada emissão. Também existe outro mecanismo onde você consegue encurtar bastante o prazo, que é você fazer a emissão só para investidores institucionais. Em vez de fazer para o público geral, uma emissão para institucionais, ela tem a aprovação muito mais rápida na CVM, você consegue trabalhar com um cronograma de período de preferência e principalmente período de captação geral extremamente curto. Porque também o gestor já vai apalavrando com os investidores institucionais quanto cada um vai aportar. Ele já faz ali um boca a boca, ali um catacata, ok, beleza. Então a gente tem 10 milhões desse, temos 15 milhões desse, temos 20 milhões desse. Fulano, de repente, vai botar 20, ainda não me deu certo, mas de repente vai. Você já faz um catacata. Quando você bota a emissão formal na rua, ela já está quase que fechada. Assim, já estamos... o gestor já tem um cenário. E isso também gera seus incômodos. Porque quando um fundo imobiliário só está fazendo emissão para investidor institucional, a gente vê nos fóruns, a gente vê no canais no YouTube, a gente vê postagens em redes sociais dizendo estão fazendo isso para favorecer os seus cupinchas, os seus parceiros. Então, a lentidão de uma emissão pode fazer sim, e faz muitas vezes, o fundo perder negócios. Por quê? A gente precisa lembrar uma coisa. A gente só vê o que vem a público. A gente só vê as negociações que de alguma forma prosperam, que elas avançam de alguma forma. A gente não vê as negociações que morreram no primeiro cafezinho. Essas a gente não vê, a gente não sabe. Quem de repente está mais por dentro do mercado, profissionais como eu, outros, etc., a gente acaba conversando com gestores e a gente acaba ouvindo essas histórias. Mas elas não vão ao mercado, porque, você tomou um café com o cara, viu que a negociação não fecha, você vai fazer um fato relevante, vai dizer, fui tomar um café com o cara e não deu negócio. Não faz sentido. Então, muitas vezes um fundo que tem que fazer um processo de emissão e uma emissão muito demorada, muitas vezes o vendedor fala assim, irmão, desculpa. Prefiro vender para outro. Teu caso está muito enrolado. Por quê? O fundo imobiliário vai dizer, olha, eu preciso de X dias para fazer a votação, preciso de X dias para poder aprovar a emissão na CVM, para daí eu ter o dinheiro. Aí o vendedor ainda pergunta, não, beleza, tá, tudo bem, eu espero esse tempo todo. Mas você vai colocar o dinheiro na mesa? Aí o gestor tem que dizer, olha, eu acho que eu consigo aprovar essa emissão, mas eu não posso te dar certeza. Tá, mas se você aprovar essa emissão, o dinheiro vem, o Pix vai ser feito que dia? Então, vai depender do quanto eu consigo captar nessa emissão, né? Eu acho que eu consigo. Tá, e se você não conseguir? Aí eu não vou poder pagar. Olha como pelo lado do vendedor, não é uma proposta, digamos, muito apetitosa. Ter a velocidade e essa incerteza
dificulta o fundo de fazer uma negociação. São oportunidades que vão passar pela mesa do gestor, que na prática a gente não vai nem saber no mercado, e que o gestor tem que simplesmente recusar, porque não tem a velocidade necessária para aquele vendedor. Uma emissão de um CRI, uma alavancagem, muitas vezes pode ser mais rápida. Dá para você espremer o cronograma de um CRI. Principalmente se você consegue arrumar rápido quem vai tomar esse CRI, quem vai emprestar esse dinheiro. Como eu comentei na última live, a Kinea é uma grande financiadora de operações de fundos imobiliários. Então, assim, o fundo imobiliário, surge um imóvel interessante num preço legal, uma condição legal, primeira pessoa com quem ele vai tomar um café é com a pessoa da Kinea. Se ele não tiver fundos ali, parceiros que vão trazer, a primeira pessoa com quem ele vai tomar um café é com a Kinea. E se a Kinea der o ok, em relativamente pouco tempo você tem o recurso na mão para comprar o imóvel. Então, a velocidade da emissão não é ideal no mundo real. Hoje a CVM tem feito um bom trabalho e a maioria das emissões hoje caem numa esteira expressa da CVM, digamos assim. Né? As ofertas para investidores institucionais sempre caem nessas... Tem uma esteira expressa própria, que é mais expressa que a expressa. E para as emissões para mercado geral, a maioria das emissões hoje estão caindo numa esteira expressa da CVM, onde a análise é mais rápida. Mas, às vezes, algumas emissões têm que cair para a esteira comum. Por exemplo, se o fundo fez recentemente uma alteração de regulamento, a primeira emissão dele tem que ser em esteira comum. A gente até viu recentemente o HGCR fazendo uma emissão que nem tinha tanta chance de sucesso, que nem... Pera, HGCR não. Agora estou na dúvida. Uma emissão recente de um fundo de papel que não tinha tanta chance de sucesso, que não era uma emissão tão grande, etc. Mas o principal motivo era só fazer a primeira emissão pós alteração de regulamento pela esteira comum, para que as próximas possam correr na esteira expressa. Mas mesmo na esteira expressa, fazer uma emissão pode ser demorado. É claro que alguns vão dizer, pô, Nod, mas para mim não incomoda tanto o capital autorizado, me incomoda mais a alavancagem. Ok, vai ter gente que vai se incomodar com os dois, então sempre vai gerar um incômodo de algum lado. Certo? Esse é um ponto. Velocidade. Hoje em dia, no nosso mercado, fazer uma emissão é mais demorado do que captar via CRI. Por mais que você consiga espremer algumas etapas, um CRI ainda é mais rápido. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nem sempre a janela para captação está aberta. Certo? O nosso mercado ainda não tem maturidade para aceitar ofertas, né, emissões de cota, quando o fundo está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Nosso mercado não tem essa maturidade. Por quê? Porque o nosso mercado ainda dá muito valor ao valor patrimonial. O nosso mercado, e isso, claro, o que não falta aqui nesse canal é vídeo meu em live mostrando todos os furos do valor patrimonial. Mas o nosso mercado ainda prefere acreditar mais na opinião de um avaliador, que é o que dá o VP, do que na opinião de milhares de pessoas que estão negociando aquele fundo diariamente. Na minha concepção, o valor de mercado é muito mais real, porque ele é criado por um mercado vivo e não por um avaliador independente. Independente aqui entre muitas aspas, porque se ele não der o valor que o gestor quer, ele não vai ser contratado ano que vem. Para quem quiser ver sobre isso, lembre no filme A Grande Aposta, The Big Short, a discussão que os protagonistas têm com a agência de rating da Standard & Poor's, de por que deu rating AAA para um monte de título podre. Nosso mercado de avaliação de valor patrimonial é extremamente semelhante, onde o avaliador não é independente, mas o nosso mercado ainda não tem maturidade para entender isso.
que você dá mais valor ao VP do que ao mercado é achar que uma pessoa, ainda que seja uma empresa, mas um comitê que está sendo remunerado para dar um valor de avaliação. Nosso mercado acha que esse grupo é mais real, é mais confiável do que várias pessoas que estão tradando com seu próprio dinheiro, que estão comprando e vendendo cotas do seu próprio bolso. E que são milhares. O valor de mercado, o valor de tela, representa o quanto realmente o mercado está aceitando negociar aquele fundo. E não algo que um avaliador deu, talvez há 11 meses atrás, de maneira remunerada, o valor daquele ativo. Mas, resmungos à parte, porque não é esse o tema desse vídeo, o nosso mercado, não importa quão inteligente seja essa decisão, o nosso mercado ainda dá muito valor ao valor patrimonial. Então, se o valor patrimonial de um fundo imobiliário está 10 e ele está negociando a 9, basicamente aquele fundo não consegue fazer emissão naquele momento. Por quê? Se o gestor vier com uma emissão a R$ 9 para entrar no valor de mercado, uma enxurrada de comentários vão ser feitas, uma enxurrada de posts e vídeos em redes sociais, etc., dizendo que é um desrespeito, que está diluindo o valor patrimonial, que está atentando contra as cotas, que o gestor está fazendo isso para ganhar taxa de emissão, etc, etc. Mesmo sendo esse o valor que o mercado está regendo como valor justo. Mas o mercado, eu espero que um dia aprenda. Já se ele falar, então tá, então eu não vou fazer uma oferta abaixo do VP, eu vou fazer a emissão no VP. Aí ele solta a emissão a 10. Que aí com taxas, etc, vai a 10,30, 10,40. O que o mercado vai dizer? Pô, por que eu vou dar dinheiro para o fundo, participar da emissão a 10,40, ir lá comprar 10 cotinhas, se eu posso comprar as mesmas 10 cotinhas a R$9 aqui no home broker? Não faz sentido. Nós já tivemos já tivemos alguns casos, principalmente de fundos que tinham alguns grandes investidores, do gestor sentar com esses investidores e mostrar, olha, mesmo fazendo essa oferta acima do valor de mercado, vai valer a pena. Olha, mesmo fazendo essa oferta abaixo do VP, eu vou comprar imóveis que eu entendo que eles estão desvalorizados, e quando eu reavaliar eles, ele vai fazer o fundo retornar para o VP que ele estava, ou até superar. Caso que a gente já teve do HTMX, fez isso. O gestor conseguiu fazer um trabalho ali quase de corpo a corpo para mostrar que fazia sentido. E conseguiu fazer a emissão. Mas esse é um fato raro, esse é um evento raro, um fundo relativamente pequeno, onde o gestor tem contato com grandes cotistas e conseguiu botar a emissão de pé. Mas num fundo de varejo, nosso mercado não aceita uma oferta quando o fundo está abaixo do valor patrimonial. Porque se fizer no valor de mercado, é dilutiva, é um crime, o gestor está de sacanagem, tem que dar porrada nele se encontrar ele na rua, etc. Se ele fizer no valor patrimonial, pô, mas por que está fazendo a 10 se eu posso comprar a 9? Eu não vou participar. Quem for participar é otário. E é isso que a gente vê nas redes sociais, é isso que a gente vê no nosso mercado. Então, o que basicamente quer dizer o seguinte, enquanto o fundo estiver negociando abaixo do VP, ele não consegue fazer a emissão. E aí, todas as oportunidades, de novo, que passam na mesa do gestor, se o gestor tiver uma lógica muito restritiva de não, eu não vou alavancar, ele vai ver todas as ofertas passando, só vai poder responder, pô, eu acho que daqui a uns 6 meses a economia deve melhorar e meu fundo deve voltar a negociar no VP e aí talvez eu consiga fazer a emissão. Você consegue esperar 6 meses para a gente ver o que acontece? O vendedor não está... Quem está vendendo não está nem aí para o mercado de fundos imobiliários. Ele quer saber quem compra. Então, você ter um sistema
aonde um fundo só vai conseguir fazer emissão em momentos favoráveis de mercado, impede esse mundo ideal de, não, eu quero alavancagem ativa, mas, perdão, quero gestão ativa, mas sem alavancagem. Porque nem sempre o fundo tem acesso à emissão. Não é uma situação onde o fundo poderia fazer uma emissão e ele não faz para alavancar. Não. A maioria dos gestores, se tiver a oportunidade de fazer uma emissão, às vezes até sem ter muito motivo para fazê-la, ele faz. Ele só vai para a alavancagem se realmente ele não consegue emitir. Então a gente tem o problema da velocidade, a gente tem o problema de que nem sempre é uma janela de mercado boa para o fundo emitir. Ele só consegue. E se a gente olhar historicamente, gente, o IFIX passa mais tempo negociando com desconto do que com ágio. É claro que fundos, independentemente, podem ter outras médias. Até se algum dia alguém quiser fazer uma pesquisa, de repente até uma monografia, pegar os fundos do IFIX, quanto tempo eles passam negociando com ágil e com deságil, para a gente analisar quantas janelas realmente existem. Tá aí uma sugestão de pauta, acho que para uma monografia de graduação, eu acho que pode ter caldo por aí. Mas não é o mundo ideal. O mundo ideal é que o fundo conseguisse captar quando surgisse uma oportunidade. Mas não é, isso não é verdade. E aí, esse segundo ponto, meio que já dá o gancho para o terceiro ponto. Que é a janela de mercado para você comprar imóveis. Porque vejam só. Quando os FIIs estão descontados, quando o mercado está estressado, geralmente significa o quê? Fatores macroeconômicos que estão estressando. Taxa de juros alta, inflação descontrolada, problemas no cenário político. De alguma forma, a gente está falando de cenários que dificultam a previsibilidade do mercado. Quando o mercado é mais previsível, a gente vê as cotas se valorizando. E isso vale para ações, para FIIs e para tudo mais. Já a ideia, né, o cenário mais estressado faz as cotas se depreciarem. Só que esse mesmo cenário estressado, que estressa o mercado de FIIs, também estressa o mercado de imóveis. Quando a gente tem uma inflação descontrolada, taxas de juros altas, desarranjos políticos, dificuldade de previsibilidade como um todo, ninguém quer comprar imóveis. A pressão compradora é menor. Os vendedores têm que vender mais barato. Né? Os vendedores começam a ficar desesperados e aceitando vender mais fácil. Quando o mercado está em céu de brigadeiro, está em voo de cruzeiro, você tem uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, uma maior previsibilidade, você tem mais gente comprando, querendo comprar, aceitando comprar. Então os preços sobem. Então, vejam o seguinte, quando o mercado está ruim para os FIIs emitirem cotas, mercados estressados, é o melhor momento para se comprar imóveis, porque o mercado está estressado. Mas é a hora em que os FIIs não conseguem captar. Por quê? Porque está negociando com deságio. Na hora que os FIIs conseguem captar, porque aquela nuvem negra passou, aquela tempestade passou, e está vindo a época da bonança, os imóveis estão caros. Essa é a nossa realidade de mercado. Para um FII não se alavancar, ele vai ter que aceitar comprar os imóveis raspa de tacho, em geral,
imóveis que outros players não quiseram, imóveis que os fundos que se alavanca não quiseram comprar quando o imóvel estava barato, ou então pagar muito mais caro pelos imóveis. Como dizia uma antiga gerente minha do Banco do Brasil, quem chega no Rio primeiro bebe a água mais limpa. Na hora que os fundos imobiliários estão podendo fazer emissão, aqueles que não fizeram e optaram por se alavancar já compraram os melhores imóveis e compraram mais barato. E aqui eu não estou falando só de fundo imobiliário, também outros players, empresas de properties, famílias investidoras, milionárias, etc., já pegaram. Essa é a verdade. Porque, vejam, gente, quando a gente vê um fato relevante de um fundo imobiliário dizendo eu comprei um imóvel, a gente não vê os fatos relevantes dos outros fundos imobiliários dizendo, putz, eu queria ter conseguido comprar esse imóvel, eu estava na negociação e não peguei. A gente não vê o fato relevante dizendo assim, poxa, olha, esse mês meu gestor passou uma semana fazendo uma análise de um imóvel, ia soltar a emissão, mas, putz, apareceu uma empresa de properties que ofereceu 5% de desconto e levou o imóvel porque pagou na hora. A gente não vê esse fato relevante. A gente não vê o fato relevante do negócio perdido. A menos que tenha sido já... Não, pô, já estava numa etapa super avançada, já tinha fato relevante soltado do progresso, etc. A gente não vê essas oportunidades perdidas. Essa que é a verdade. Então, fica parecendo que as sementes não aconteceram. Então, essa teoria de que o melhor é que uma gestão ativa que não se alavanca é super verdade. Esse é o ideal. Mas que não vai se adequar com a realidade. Porque o fundo não vai ter velocidade. O fundo, na hora que aparecer um mercado estressado e é um vendedor querendo vender um imóvel barato, ele não consegue captar. E quando ele consegue captar, só sobra ou raspa de tacho ou imóvel caro. Né, digamos. Imóveis que, em geral, estão com uma relação custo-benefício enfraquecida. Ou porque o imóvel é uma porcaria, ou porque ele está caro. Ou as duas coisas, por que não? Porque há uma busca por compras de imóveis. Então, mesmo o bosta fica caro. Eu sei que essa ideia não é unânime no mercado, mas eu já vi discussões e teve gente que falou: então, na época da emissão, capta, deixa no caixa, e quando na época do estresse surgir imóveis bons, baratos, você compra. E fica com esse dinheiro em caixa, entesourado, esperando a oportunidade vir. Eu sei que isso não é a opinião majoritária, mas eu já ouvi esses pontos, então eu quero responder essa ideia. Vai deixar o caixa onde? Em CDB? Para ganhar CDI? Na verdade, menos que CDI? Porque vai receber CDI, vai pagar imposto de renda, vai pagar taxa de administração, taxa de gestão, porque, claro, aquilo tudo entra no custo do fundo. E para um dia, quem sabe, o mercado melhorar e você captar? Você captar, não, você comprar o imóvel, porque você já captou? Qualquer gestor que fizer isso vai ser trucidado pelo mercado. Vai ser trucidado. É só a gente ver quantos casos já aconteceram de fundos que fizeram emissão e demoraram para alocar e as redes sociais caíram no couro do gestor. E eu vejo os motivos. Quem investe em FIIs, investe para investir no mercado imobiliário. Seja de uma forma mais direta, via fundos de tijolo, ou numa forma mais indireta, via mercado de recebíveis, mas é para investir. Se é para investir em CDB, deixa que eu mesmo aplico. Então, assim, o que acontece é que o nosso mercado ainda não arrumou uma solução para o problema. Quando é bom para comprar imóveis, não é bom para captar dinheiro. E quando é bom para captar dinheiro, não é um mercado melhor para comprar imóveis, é um mercado inflacionado. É um mercado com mais concorrência. Então, de uma maneira simplificada,
Sobram duas saídas para o gestor de uma gestão ativa. Ou alavancar quando passar uma oportunidade boa, como diz o pessoal do interior, quando passar um cavalo selado, né, uma boa oportunidade, você vai monta naquele cavalo, alavancando e esperando que daqui a um tempo você vai ter uma janela favorável, onde você pode tanto vender aquele próprio imóvel, agora sem o desconto que você comprou, ou você fazer uma emissão para pagar aquela alavancagem. É uma opção, com suas vantagens e desvantagens. Uma desvantagem clara é que ninguém sabe quando a tempestade vai passar. Então você não sabe por quanto tempo você vai ter que carregar aquela alavancagem até você ter um bom cenário, seja de venda ou de emissão. Vide o caso do antigo XPPR, que foi basicamente isso que aconteceu. Ou então, o gestor esperar um momento adequado para fazer uma emissão. Enquanto isso, todas as oportunidades que passarem na mesa, ele vai tendo que deixar passar. O fundo não vai crescer, ou vai ter mais dificuldade de crescer. Vai manter riscos concentrados, porque enquanto um fundo não alavancado vai ter 3 imóveis, o alavancado vai ter 10. Então, algum problema no inquilino fica diluído. E não alavanca e fica ali para quando conseguir fazer a emissão, ter um mercado menos interessante para comprar. Porque, afinal de contas, é um mercado que está pró-vendedor, não pró-comprador. É claro que, obviamente, aqui a gente está fazendo uma visão simplificada e meio binária. Óbvio que não é preto e branco, tem um cinza, tem um degradê. Tem gestor que, às vezes, tem uma certa experiência em um mercado e consegue garimpar melhores oportunidades naquele mercado. Tem uma melhor rede de contatos que consegue trazer. É claro que isso existe. Aqui a gente está falando, assim como eu, de uma maneira binária, e obviamente que é sempre limitada, botei de dois lados, gestão passiva de um lado e gestão ativa barra alavancada de outro, aqui, de novo, a gente também está de uma maneira mais simplificada para tentar ser mais didático, tentar separar melhor, criando um cenário preto e branco, um fundo que se alavanca versus um fundo que não se alavanca. Obviamente, a gente pode ter um fundo, dentro dos fundos alavancados, pode ter um fundo muito pouco alavancado, com formas mais conservadoras de fazer a alavancagem, com operações mais bem amarradas, versus um que se alavanca de uma maneira mais agressiva, que a operação só tem plano A, não tem plano B, etc. É claro que, por isso que eu falei que existe um cinza, existe um degradê aqui. A gente já viu operações alavancadas que deram muito certo. E já vimos operações alavancadas que deram muito errado. Assim como a gente já viu fundos mais conservadores que não se alavancaram e que deram super certo. HGPO, que não só no fundo não alavancado, mas no fundo passivo, que deu lucro para os seus cotistas praticamente a vida inteira. E a gente já viu fundos que não se alavancaram, que não cresceram, ou que não cresceram numa boa velocidade, e quando o fundo passou por um período de desconto, ele tomou um takeover, ele foi comprado, ele foi engolido por outro, surgiu uma oportunidade de vender o imóvel a um preço descontado, mas não tão descontado quanto as cotas estavam, então para quem comprou com ela descontada foi uma operação lucrativa e decidiu-se pela venda do fundo. Então, no meu entendimento, não tem um caminho certo e errado. Não é que a alavancagem é errada e não alavancar é certo, ou vice-versa. Tudo isso vai depender de um monte de estratégias, de um monte de fatores. Como eu disse, expertise do gestor, o tipo de mercado em que o fundo está atuando, etc, etc, etc. E eu acho que é mais um caso, digamos, em que o mercado vai ter que aprender na tentativa e erro. Assim como a gente já teve, por exemplo, renda mensal garantida, renda mínima garantida, RMG. Tivemos casos que deram certo, que foi uma minoria, e vários casos em que isso deu errado. O mercado aprendeu. E hoje a gente praticamente não vê RMG.
A menos nos fundos muito grandes, que podem comprar um imóvel com RMG. Mas aí não é o fundo inteiro com RMG, é um imóvel em 10. E isso, de certa forma, a gente está vendo dar certo. São todos que estão dando certo? Não. Mas está dando mais certo do que como foi o FIGS há anos atrás, entre vários outros, como foi o CEO Cirela, o Terra, que eram fundos com RMG, o fundo em si com RMG, e deu errado. E o mercado aprendeu. Entendeu aonde dá certo, entendeu aonde dá errado, já que esse, dias de passagem, a maioria deu errado. E o mercado hoje entendeu o que dá ou não para fazer, o que faz sentido. Eu acho que a alavancagem também vai por esse caminho, onde o mercado vai aos poucos entendendo o que dá certo, o que dá errado, e a gente vai tendo o mercado convergido para um certo modelo, ou para alguns certos modelos. Assim como fazer assembleia para dar autorização para o gestor fazer qualquer operação com conflito de interesse. Isso também acho que em algum momento a gente vai começar a ver isso dando muito errado, e o mercado vai começar a entender que existe um meio de caminho, aprovar algumas coisas e não outras. Assim como capital autorizado. Eu acho que é algo que um dia a gente vai ver dando muito errado, e o mercado vai começar a entender aonde dá para aprovar e aonde não. Como dá para fazer e como não. Com que tamanho dá para fazer, com que tamanho não dá. E isso faz parte do crescimento do mercado. Ele nunca vai chegar a um modelo ideal, perfeito e maravilhoso. Ele vai evoluindo. Ideias vão surgindo, novas estruturas vão surgindo, mudanças regulatórias, mudanças do cenário macroeconômico e novas ideias vão surgindo. Como, sei lá, recompra de cotas. Né? A gente tem nos FIAGRO isso acontecendo. No DFIs, não. Se um dia vier para o DFIs, a gente vai começar a ver aonde deu certo e onde não deu. Como no FIAGRO, um dia eles vão ver onde isso deu certo e onde não deu. E o mercado vai aprender, e vai evoluir, e vai crescer. Só que assim como qualquer coisa que a gente faz no começo, a gente vai acertar e vai errar. Aprender a dirigir. Certamente, quando você estava aprendendo a dirigir, você fez um monte de barbeiragem. E com o tempo você vai aprendendo, às vezes até pagando caro para consertar o carro, você vai aprendendo o que dá para fazer e o que não dá. Isso também acontece no mercado de ações, no mercado de crédito privado e tudo mais. É parte do crescimento do mercado. Hoje, nosso mercado não tem maturidade para fazer emissões abaixo do valor patrimonial. É algo que eu espero que um dia tenha. Quer dizer que toda emissão abaixo do VP vai ser boa? Não. Talvez uma minoria. Provavelmente uma minoria. Quase nenhuma. Mas sim, eu acho que existem momentos em que faz sentido. E aí pode ser um bom momento para a gente desencorajar ainda mais a alavancagem. Porque quando o nosso mercado tiver maturidade para aceitar a emissão abaixo do valor patrimonial, já vai ser um mercado que vai poder mostrar para o gestor e falar, olha, você não precisa se alavancar. Porque se você tiver um plano claro, a gente vai colocar o dinheiro na tua mão. Notaram? O nosso mercado se alavanca em parte porque é meio que a única opinião. Tá bom, pessoal? Assim, vou encerrar por aqui. É claro, também acho que já deu para expandir bastante essa ideia. Eu concordo que sim. No mercado ideal, não fazer emissão, mas não fazer alavancagem e sim emitir é melhor. A questão é quantas oportunidades o nosso mercado está disposto a perder sem saber, porque não há comunicação disso, até ter uma janela ideal e aceitar comprar imóveis subótimos. Isso é uma discussão quase filosófica, eu sei disso. E aí eu quero saber a sua opinião. Você acha que dá para ter uma gestão ativa, não alavancada e sem perder oportunidades? Como? Coloca seus comentários aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like. Se você acha que mais gente pode se interessar por essa discussão, não esqueça de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, que tal se inscrever para poder participar dessas discussões? Se depois enjoar, vende, desinscreve também. É que nem FII, compra cota, vende cota.
O mercado tá aberto. Tá bom, pessoal? Espero realmente que tenham gostado. A gente se vê na próxima live, aí já ao vivo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.